Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do Desafio dos 20 Artigos. Se você está chegando agora nesse vídeo e não sabe muito bem o que é isso, eu lancei um desafio de uma leitura de 20 artigos diferentes sobre palmilhas, incluindo estudos clínicos controlados aleatorizados e revisões sistemáticas. Isso para mostrar um pouco do que é o trabalho com palmilhas baseado em evidências. Muitas pessoas criticam o trabalho sem conhecer e outras pessoas superestimam efeitos sem fazer uma boa leitura de artigos científicos. Então, o que eu quero mostrar nessa sequência de vídeos é como fazer uma prática baseada em evidências quando nós falamos de prescrição de palmilhas. Você está pronto para ir comigo nesse desafio? Então, bora lá para o nosso primeiro vídeo. Esse artigo não é tão recente, ele é de 2015 e eu estou gravando esse vídeo em junho de 2024. Mas por que eu resolvi colocar, mesmo não sendo um artigo muito atual? Porque ele vai trazer algumas informações para a gente que são importantes para entender os outros 19 artigos. Tem algumas informações que ele traz aqui, ou mesmo alguns alertas que ele faz nesse estudo, que nós aproveitaremos em outras leituras também. Então, bora começar com esse. Esse artigo ele foi publicado pelo The Journal of Rheumatology e ele é de um grupo brasileiro, de um grupo aqui da Universidade Federal de São Paulo. Os autores são Milda Oliveira, Ana Maria Jones, Emília Moreira, Fábio Jennings, acho que é isso, e o professor Jamil. E foi publicado em maio de 2015. Esse artigo ele quis verificar os efeitos das palmilhas de contato total em pacientes com fascite plantar. Fascite plantar, sem dúvida nenhuma, é a condição que mais traz pessoas aos consultórios de profissionais especializados no pé e tornozelo. Então, eu quis começar por ele porque fascite plantar, de fato, ela é muito prevalente. E a grande maioria dos estudos publicados nos últimos anos falam sobre intervenções em pacientes com fascite plantar. O legal do site aqui do The Journal of Rheumatology é que ele tem a tradução da página. Então, quando você olha aqui, tem escrito aqui, né, English, e você clica nele, você tem vários idiomas aqui para traduzir a página. Eu vou colocar em português para poder facilitar o entendimento do vídeo para as pessoas que não têm uma boa leitura de textos na língua inglesa. Então, eu já deixo em português e assim a gente consegue conversar e eu vou te mostrando detalhes do texto. Combinado? Então tá lá, ó. Eficácia das palmilhas de contato total em pacientes com fascite plantar. Sempre que você pega um artigo científico, se você não tem muita experiência, então se você tem, eu peço desculpas, às vezes ser muito repetitivo, falar coisas muito básicas, mas eu quero atingir o maior número de pessoas possível, tá bom? Você vai ter ali o título, os autores e tal, e na sequência você tem o resumo, tá? Ele colocou aqui como abstrato, mas é uma tradução meio literal, tá? Você tem o resumo. O resumo dá para a gente ter uma ideia do que é o artigo, mas não dá para a gente resumir a nossa leitura nesse pequeno texto, porque ele pode ter uma coisa que a gente chama de spin, né? Ou seja, ele coloca alguma coisa aqui que, nossa, foi muito bom, foi maravilhoso, foi incrível e tal, e quando você lê os resultados não é bem isso que eles estão mostrando, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas dá para ter uma ideia do que foi feito no artigo, tá? Quando eu pego um artigo para ler, normalmente eu vejo o título, né, do artigo, ver se é o que estou procurando ou não, vejo o objetivo e o método, leio um resumo. Se eu achar que o método já está meio furado, eu nem vejo o resto. Mas se, assim, parece estar bem organizadinho e tal, aí eu saio ali do resumo e vou direto para materiais e métodos. Mas nessa leitura aqui eu vou te explicar certinho a estrutura do artigo, ok? Então, eu vou pular essa primeira parte aqui do resumo, tá? Legal. A primeira parte aqui é a introdução. Nessa introdução, os autores fazem uma contextualização geral do artigo, falando então o que é a fascite, quais são os sintomas dela, como que é feito o diagnóstico e tal. Se você não tem um conhecimento sobre o tema, você quer saber mais, ou então você quer saber qual foi a fundamentação dos autores em relação a isso, vale a pena a leitura. Como eu não quero que esse vídeo fique muito longo e também nós conhecemos já essa condição, eu vou só pegar alguns pontos que eu acho importante, tá?
Nos últimos parágrafos aqui ele faz uma coisa, ele coloca uma coisa aqui interessante, né? Que as palmilhas são comumente prescritas para o tratamento de distúrbios musculoesqueléticos dos membros inferiores. Estudos que abordaram a satisfação dos pacientes com as palmilhas demonstraram melhora dos sintomas. Entretanto, apenas alguns ensaios clínicos randomizados, já vou explicar o que é isso, foram realizados para avaliar a efetividade clínica do uso de palmilhas no tratamento da fascite. Lembrando que esse artigo é 2015, tá? E de lá para cá nós tivemos vários outros artigos. Então isso era do momento. E isso é uma coisa que você tem que pensar. Em qual momento do tempo esse artigo foi escrito? Porque às vezes você fala assim, tá vendo? Ele diz aqui que não tem artigo. Calma, esse artigo é de 2015. E na verdade tinha. Só que não era tão bem descrito como eles colocaram aqui, tá? E aí ele coloca uma observação aqui interessante, né? Ele fala que foi feita uma meta-análise, né, que é um tipo de estudo que nós abordaremos também aqui no desafio. E ele coloca assim, ó, entretanto, tanto as palmilhas utilizadas quanto os grupos controle nos estudos foram heterogêneos, ou seja, eles eram muito diferentes. Talvez a gente não consiga analisar uma coisa que seja tão diferente assim. Como resultado, o autor recomendou estudos futuros, então ele está justificando a dele. Mas o que eu acho interessante aqui é que ele coloca assim, há poucas evidências científicas dos benefícios da palmilha de contato total no tratamento da fascite plantar. Todos os estudos demonstraram metodologia falha, como não descrever como as palmilhas foram confeccionadas. Isso é super interessante. Imagina que a palmilha é uma intervenção. E o ideal de todo artigo que tem intervenção é ter um protocolo descrevendo tudo o que foi feito. E para as palmilhas não existe esse protocolo, pelo menos não no momento da gravação desse vídeo, ok? Seria ótimo se tivéssemos daqui para frente. Mas nós não temos. E isso dificulta bastante, porque você depende ou da interpretação da foto, quando tem, porque não é sempre que tem, a gente vai ver isso, ou entender a descrição que o autor colocou. Então, a comunicação sobre o tipo de palmilha utilizada realmente é muito ruim. Então, em 2015 já era ruim, em 2024 continua ruim, tá? E então, o que ele diz aqui? Que, olha, como os grupos eram muito diferentes, palmilhas eram muito diferentes, pode ser que isso tenha alguma interferência tanto na qualidade metodológica dos artigos quanto nos resultados apresentados. E eu acho muito válida essa comparação. E aí a gente chega em materiais e métodos, que é o coração de um artigo científico, porque é nessa seção que a gente sabe como foi feito aquele artigo, para você saber se o artigo é bom ou ruim. Ele começa aqui. Para você saber, puxa, será que esse artigo que eu estou lendo é um artigo bom, um artigo ruim? Você tem que analisar como ele foi feito, tá? E depois olhar os resultados para ver se o resultado não foi manipulado, tá? Que também pode acontecer. Isso acontece principalmente em artigos de revistas predatórias, coisas assim, que fica para discussão de um próximo vídeo. E aqui, olha só que interessante, ele colocou: foi realizado um estudo clínico aleatorizado duplo cego, com período de acompanhamento de 6 meses. O que é duplo cego? É quando nem o terapeuta nem o paciente sabem o que está rolando. Vamos pensar que você não tem um estudo sobre palmilhas, que você tem ali um estudo sobre medicação, ok? O paciente, o terapeuta, né, o médico, enfim, quem estiver participando da pesquisa, vai receber 2 comprimidinhos. Os 2 são redondinhos, branquinhos, do mesmo jeito. Ele sabe que esse comprimidinho da esquerda é do grupo A, esse do lado direito aqui é do grupo B, mas ele não sabe o que é o grupo A nem o grupo B. Ele vai lá então e dá esse remedinho para o grupo A e esse remedinho para o grupo B. Quem está tomando não sabe se é um comprimido de verdade ou se é um comprimido de mentira, por exemplo, né? Que não tem nada nele, só tem farinha. E ele entrega ali, então, você não sabe o que está tomando, o cara que está te dando não sabe o que ele está te dando, tá? Isso é o cegamento, é o duplo cego. Em palmilhas, isso é muito difícil de acontecer. Eu vou apresentar nesse desafio dos 20 dias um estudo que eu participei também, e nós colocamos duplo cego. E quando recebemos a avaliação da base Pedro, que é uma base que ela é específica para estudos clínicos de reabilitação, né? Ela chama Physiotherapy Evidence Database. Então, é uma base de dados só sobre estudos clínicos, tá? E
E aí, quando nós recebemos a notificação da Pedro, o nosso estudo veio com uma nota 8. Ou seja, de 0 a 10, ele ficou em 8. Por quê? Descontaram a nota justamente nisso. E aí, na justificativa deles, eu entendi e eu concordo com essa justificativa. E depois, conversando com outros pesquisadores mais experientes, isso ficou bastante claro para mim. No caso das palmilhas, a palmilha é o próprio terapeuta. Porque quando você coloca a palmilha no pé, né, no calçado, ela que vai estar fazendo o trabalho. Então, ela que vai, sei lá, aliviar a pressão, mudar o movimento, ela que vai trabalhar ali naquele pé. Então, ela passa a ser o terapeuta, né? E a pessoa que pega a palmilha, por mais que ela está recebendo 2 palmilhas, ela não sabe ao bem qual que é qual, ao certo qual que é qual. Mas ela sabe que ela está recebendo alguma coisa. Então, ela sabe que aquela palmilha é diferente da palmilha do calçado normal, né? Então, é muito difícil fazer esse controle. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas é muito difícil que isso aconteça, tá? Porque as palmilhas são diferentes, as pessoas percebem se ela é uma palmilha que ela tem algum tipo de correção ou não, se tem alguma pecinha ou não, né? Então, é uma discussão muito grande. E palmilha não tem placebo. Então, o que é o placebo, né? É um efeito que o nosso próprio cérebro produz e ele pode representar até 30% de melhora em um quadro clínico. E esse efeito é real, ele é produzido de forma real. Então, quando você compara, por exemplo, um medicamento, aqueles 2 medicamentos que a gente estava falando, o medicamento versus o placebo, os dois podem funcionar até 30% por conta desse efeito placebo. O grupo intervenção, que é a medicação real, ela tem que ter aquele 30% mais um pouquinho, que é o efeito clínico real, né? Então, a gente não tem efeito placebo na palmilha. Por quê? A palmilha é chamada de palmilha sham, ou seja, uma palmilha similar, mas ela tem efeito real. Eu vou mostrar aqui também, nessa sequência de artigos, um outro estudo que ele comparou palmilhas sham com palmilha customizada para ver se as palmilhas sham tinham efeito real. E mostrou que elas têm efeito real. Elas aliviam pressão, elas têm uma série de mudanças, né? Elas provocam uma série de mudanças ali que podem ter efeitos clínicos. Por isso que não é chamado de placebo, é chamado de palmilha sham. Ok? Então, quando você ler isso, você já sabe o que é. E aí, beleza. Então, o que eles fizeram? 74 participantes foram selecionados no ambulatório da universidade. Os critérios de inclusão, e aí é uma coisa interessante, critério de inclusão e exclusão, o que é isso? Critério de inclusão é qual é o perfil de pessoas que nós aceitaremos para a pesquisa, tá? Porque, veja, a pesquisa, ela vai tentar eliminar o máximo de viés que tiver ali, o máximo de fatores confundidores. E para incluir, você tem que pensar o seguinte, a pergunta é se aquele tipo de intervenção funciona numa população específica para desfechos específicos, tá? Isso gera alguma confusão, principalmente pessoas negacionistas ou pessoas que não entendem muito de ciência e que são enganadas, né, por guruzões aí e tal, que eles falam o seguinte, mas na clínica a gente não pode escolher o paciente que vai tratar. Não pode, mas você pode escolher a conduta que você vai usar com cada paciente. Ou seja, tem paciente que você vai perceber que tem um perfil para tratar com, sei lá, órteses, manipulação e bandagem, né, no caso da fascite. Tem outros que você vai colocar lá, não, esse aqui eu vou tratar com exercício, manipulação e medicação, né? Enfim, cada perfil de paciente você sabe que você tem uma conduta. Então, não é que você escolhe o paciente, mas você vai testar a intervenção para um público específico, né? Essa é a questão. E olha só como é uma inclusão bem ampla, né? Critérios de inclusão foram diagnóstico clínico de fasciopatia, dor no pé variando de 3 a 8 centímetros em uma escala numérica de 0 a 10 centímetros. Imagina que tem uma reguinha, tá? E essa reguinha é a intensidade da dor. Ele pegou aqui o meio termo, né? Ele tirou os extremos. Por que isso é super importante fazer? Pessoas com uma dor pequena, vamos supor que você pegou uma pessoa com uma dor aguda, e essa dor aguda, ela é 2, numa escala de 0 a 10, ou seja, uma dor fraca. Nesse caso,
o próprio tempo, a ação do tempo, pode fazer com que essa dor diminua. E você pode colocar essa pessoa dentro do grupo intervenção, por exemplo. Olha, ela melhorou 2 pontos numa escala de 0 a 10, mas ela já tinha uma dor muito pequenininha. E aquilo provavelmente foi o efeito do acaso, o efeito do tempo, ou qualquer outra coisa assim. E as pessoas que têm a dor muito forte é a mesma coisa, porque elas tendem a sofrer o efeito de reversão à média. Ou seja, ela está ali com 10, ela não vai ficar com aquela dor insuportável por muito tempo. Daqui a pouco aquela dor naturalmente vai voltar ali para 6, 7, 5, né? Ela vai melhorar sozinha. Então você coloca ali, qualquer coisa que faça, né? Colocou ali e com o tempo ele vai diminuir lá 2, 3 pontos, será que a gente pode associar essa melhora à intervenção ou será que foi só um efeito de reversão à média? Então ele tira esses extremos, olha só para o meio e pega essas pessoas com dor de 3 a 8 centímetros, uma escala de 0 a 10 centímetros. Idade igual ou superior a 18 anos e concordância em participar. Por que não separa? Grupo de 18 a 30 anos. Porque o comportamento da dor é o mesmo. Não vai mudar. A gente pode discutir se essas pessoas são mais ou menos ativas, né? Mas o comportamento da dor não muda, é o mesmo para todos. E os critérios de exclusão foram outras condições musculoesqueléticas sintomáticas dos membros inferiores. Então vamos supor que aquele voluntário tenha canelite ou tenha dor femoropatelar, qualquer coisa assim, ele não foi aceito. Por quê? Isso pode influenciar na maneira como ele pisa, né? Então de repente, para não sentir dor no joelho, ele pisa um pouco mais para fora, um pouco mais para dentro e tal, isso pode atrapalhar a análise. A outra, né, que pessoas com quadros dolorosos podem ter alteração do limiar doloroso, né, e aí atrapalhar na análise. Veja que a pesquisa ela vai tentar filtrar isso para tirar os fatores confundidores, que são coisas que nós não conseguimos fazer na prática clínica, tá? Não é que está escolhendo, é porque tem que tirar todos os fatores confundidores. Depois ele colocou doença sintomática do sistema nervoso central ou periférico. Isso é ótimo, porque exclui neuropatias, dores ciáticas, coisas nesse sentido. Então, e a gente sabe, né, que é diferente tratar uma dor de mecanismos nociplásticos, nociceptivos e os neuropáticos, né? Então, são condutas diferentes. Para mim está correto, tem que tirar mesmo esse tipo de paciente da amostra. Depois ele coloca diabetes mellitus. Olha, aí é um ponto que eu questiono, porque se for um paciente com diabetes, mas ele não tiver neuropatia, ele pode ficar. E meio que a neuropatia já foi excluída ali no sistema, em doenças do sistema nervoso periférico, né? Então, eu deixaria. Deformidade rígida do pé, né? Então um pé de Charcot, coisa nesse sentido. Uso de palmilha nos últimos 3 meses, isso é importante, porque daí, poxa, ele estava usando já a palmilha. Será que o que melhorou foi a palmilha que ele estava usando antes ou a palmilha que ele usou agora, né? Então tem que tirar. Fisioterapia nos últimos 3 meses, injeção no pé ou no tornozelo nos últimos 3 meses, história de cirurgia no membro inferior ou cirurgia de membro inferior agendada para os próximos 12 meses. Isso é importante, né? Porque aí ele opera, fica em repouso, usa a palmilha, aí ferrou. Então tem que tirar. Alergia ao material da palmilha, isso é super importante, né? Pô, o cara tem alergia, não vai expor ao material, né? Deficiência mental ou indisponibilidade para comparecer às consultas de avaliação. Só que essa questão de história de cirurgia do membro inferior, eu acho que abre uma discussão tremenda aí. Eu tiraria. Nos meus estudos eu não coloco, não. Porque pode ser que isso influencie muito pouco na fasciopatia. Mas, ok, não sei se eles perderam algum paciente por conta disso ou não, mas eu manteria. Aí ele coloca que o estudo recebeu aprovação do comitê de ética, perfeito. Foi feita uma lista de randomização gerada pelo computador, perfeito. E aí esses voluntários eles foram alocados para alocar os pacientes aleatoriamente nos grupos. Por que é importante essa aleatorização? Tem 2 coisas no estudo clínico que são importantes, dentre várias, né? Mas o número de voluntários e a randomização. Número de voluntários por quê? Você tem que calcular esse número de voluntários, ele nunca é determinado à toa. Tipo, vamos pegar 40 pessoas, vamos pegar 10 pessoas. Não, tem que fazer um cálculo amostral.
Esse cálculo amostral ele é feito normalmente com base em alguns estudos anteriores ou de acordo com a variável que você quer encontrar e também de acordo com a perda amostral, o quanto você acha que você vai perder de pacientes, né? O ideal seria até 10% de perda. Esse aqui ele calculou em 20%, tá? E esses participantes, eles têm que ser aleatorizados, eles têm que ir, vamos sortear aqui, você vai para o grupo A, grupo B, grupo A, grupo B, grupo B, grupo A, e vai aleatorizando. Por quê? Pode ser que você tenha pessoas lá com dor aguda e dor crônica, então a distribuição delas nos grupos tem que ser a mesma. Você tem pessoas mais magrinhas, pessoas mais gordinhas, os dois grupos têm que ter pessoas mais gordinhas e mais magrinhas, entende? Então, a aleatorização garante que os dados serão pareados, que eles são iguais. E quando for ler com vocês aqui o resultado, você vai perceber o seguinte, que existe uma coisa chamada de baseline, ou linha de base, que é o ponto de partida do artigo. No ponto de partida, como eram esses participantes? Eles tinham a média de idade parecida, eles tinham o nível de dor parecido, porque eles têm que ser parecidos, entendeu? Se não for parecido, né, esse baseline desajustado pode influenciar nos resultados, pode puxar o resultado mais para cima ou mais para baixo. Então não é um artigo bom. O artigo tem que ter, a pesquisa, tem que ter o baseline redondinho, ele tem que estar certinho para você ter esse critério de comparação. Então aqui foi feito em 2 grupos. Perfeito. Depois da intervenção é que vem uma coisa que eu acho muito legal nesse artigo. Eles criticam lá em cima o fato de não ter... Poxa, os artigos não mostram como é que foi feito, não mostra a palmilha, como é que a gente vai saber, né? E eles fizeram isso, eles mostraram a palmilha, isso é muito legal. Utilizou-se uma palmilha de contato total em EVA de 5 mm de espessura, com dureza de Chorat 35 e densidade de 0,160 gramas por centímetro quadrado. Imagina que um EVA macio, ele tem um Chorat de 25, que é a medida de dureza dele, tá? Então, 25 seria um material macio, é o que a gente chama de material soft. Um material duro seria de 40 para cima, ele já é um EVA duro. Então, o EVA de Chorat 35, ele é um EVA intermediário. Ele não é macio, mas também não é duro, ele é um meio termo, é um EVA intermediário, é o que o pessoal usa nas palmilhas ortopédicas mesmo. Eu não sei se foi a foto ou alguma coisa assim, mas a cor do EVA aqui parece diferente, então eu não sei se é o mesmo EVA, porque de repente eles podem ter usado um EVA mais macio aqui no contato e um mais rígido para a base, eu realmente não sei. Mas vamos lá. Todos os pacientes foram posicionados em decúbito ventral com o joelho e tornozelo em 90 graus de flexão, como mostra aqui na figura A, para atingir o arco plantar fisiológico do paciente. Uma tala de gesso foi colocada na superfície do pé para produzir o molde. Beleza, então o que eles fizeram aqui? Posicionaram o paciente em 90 graus de joelho, tornozelo posição neutra, pé relaxado, colocam essa malha, que é a malha igual, sabe quando quebra o braço, quebra a perna, tal, é a mesma malha. Faz o gesso, né, faz essa malha para tomar a forma do pé, prepara um outro gesso líquido, joga dentro dela e espera endurecer. Tira aquela malinha de fora, quando endureceu, aí limpa o gesso de dentro e molda a palmilha de EVA nesse molde positivo, tá? E aí eles usaram, deixa eu ampliar aqui, usaram então essa palmilhinha aqui, que é um clássico aqui no Brasil, né? O pessoal chama de palmilha ortopédica, mas é uma palmilha de contato total. Muito bem feitinha, achei ela bem feitinha mesmo. E compararam com uma palmilha Chan. O que é a palmilha Chan? O mesmo material que eles usaram aqui. Só que qual é a diferença entre os dois? A moldagem. Essa aqui tem o contato total e essa aqui não tem. Essa aqui é plana, tá bom? Ó, dá para ver bem a diferença, né? Se o material é o mesmo, o que muda, a diferença é a moldagem. Beleza? Ótimo. E aí, eles colocaram o seguinte, que então os 2 grupos receberam a palmilha e foram orientados a utilizar por 6 meses. Isso é muito legal. A maioria dos artigos sobre palmilhas testa até 3 meses, que já é um tempo legal para a ação da órtese. Mas esses daqui eles colocaram até 6 meses. Eu achei isso bem interessante, porque é um acompanhamento de longo prazo e que vai mostrar mesmo como é que acontece. Eu quando eu vou planejar os meus estudos e tal, o
que eu gosto de ver? O tempo, o efeito quando a palmilha está no pé e tirando a palmilha. Passado um mês, como é que aquelas pessoas estão? Porque, veja, palmilha não é um recurso para sempre. É um recurso que você vai usar que vai ter começo, meio e fim. Então, eu gosto de ver o efeito dela depois de um tempo. Né? Então, ele vai usar, depois de um tempo eu peço para tirar e vejo depois de um mês. Aqui, eles já deixaram o tempo total até 180 dias, né? E beleza, então vamos ver como é que ficou. Aí eles orientaram a usar a palmilha por 1 hora no primeiro dia e ir aumentando 1 hora a cada dia. Ou seja, ele começou na segunda-feira com 1 hora por dia, na sexta-feira ele vai estar usando por 5 horas, no sábado ele vai estar usando por 6 horas, no domingo 7 horas e assim por diante, tá? Até que ela complete 8 horas por dia. Ou usar o máximo que puderem, tá? Olha lá. A partir daí, os pacientes deveriam utilizar a palmilha o máximo que pudessem. Ou seja, você fica aí quanto tempo em pé no dia? 10 horas? Tá, então use as 10 horas. Tá? E esses pacientes foram orientados a tomar 50 mg de diclofenaco de sódio em intervalo de 8 em 8 horas, conforme necessário. Ou seja, olha, se você tiver dor, você pode tomar um diclofenaco. A gente vai discutir depois aqui a utilização de fármacos para fascite também, né? Mas o que acontece? Você pode pensar, André, mas daí o efeito pode ter sido do anti-inflamatório, não da palmilha, né? Não, porque os dois grupos receberam diclofenaco, né? Se os dois grupos receberam, a diferença continua sendo a mesma. Os dois grupos receberam diclofenaco, os dois grupos receberam um EVA no pé. Só que esse EVA aqui estava moldado e esse aqui não. Ou seja, o que é igual nos dois grupos, um anula o outro. Um anula o outro. Então não tem problema, tá? Em fazer isso não. Definitivamente não. Ah, e outra, você pode usar até a dose da medicação, por exemplo, para comparar um grupo com o outro, né? Será que o grupo que teve a intervenção precisou de mais remédio do que o outro grupo ou não? Precisou de menos? É uma coisa que você pode usar também. Nas avaliações clínicas, então, eles fizeram a avaliação em 4 tempos. No tempo 0, ou seja, no momento que o paciente chega ali para receber a palmilha, 45 dias depois, 90 dias depois e 180 dias depois, que ele chamou então de T0, T45, T90 e T180. E aí eles usaram as seguintes escalas, tá? Lembrando que quando nós analisamos um artigo, a gente tem que pensar quais foram os desfechos analisados. Então, qual que é o desfecho desse paper aqui? Dor ao repouso, dor à caminhada, qualidade de vida, incapacidade e pressão plantar. Então, foram os desfechos aqui, tá? Isso na clínica é bem importante, né? Porque na fasciopatia, em geral, não é só a dor que importa, mas é como esse paciente está reagindo durante o tempo. Por exemplo, dor no pé é uma coisa muito incapacitante, é uma coisa que a pessoa que sente dor no pé, ela fica sem se mexer, ela fica sem se mexer assim, sem andar, ela fica paradinha, você quer ficar sentado, deitado e tal. E o tempo de inatividade na fasciopatia é importante. A gente precisa gerenciar a carga, né? Ou seja, retirar a carga desse pé, mas manter esses pacientes ativos. E esse é um grande desafio. E a palmilha pode ser um grande aliado, inclusive, nesse ponto, tá? Por isso que eu achei bem legal. Eles usaram aqui para medir, então, a escala visual analógica, que é aquela reguinha que vai de 0 a 10 que a gente conversou. O teste de caminhada de 6 minutos, que é bem legal, ele mede a capacidade funcional do paciente para caminhar. É bem legal de fazer esse teste também. Usou 2 questionários de incapacidade, que é o FFI e o FHSQ. São 2 questionários que eles vão analisar diferentes coisas, assim. Por exemplo, no questionário eles perguntam, você deixou de sair de casa por conta da dor no pé? Precisou usar bengala por conta da sua dor no pé? Então ele pesquisa uma série de coisas ali e vai dando uma nota para isso. São questionários muito úteis, eles são utilizados para diferentes condições ali do pé e tornozelo, mas eu não sei, o que eu vejo é que muitas vezes nos estudos em geral, eles não apresentam muitas mudanças. Então, talvez seja uma coisa para a gente pensar assim, em relação à avaliação mesmo das intervenções no pé. Mas, de fato, são os melhores, tá? Nos nossos estudos, nós já usamos o FHSQ, mas eu não tenho usado mais, não. No meu doutorado, por exemplo, eu já não usei.
eu prefiro o FFI, eu acho ele bem completo, inclusive. Eu uso aqui no meu consultório, inclusive, o FFI, tá? Aí fizeram um questionário de qualidade de vida, que é o SF36, só que eles usaram a versão short dele, porque ele é bem grandão, sabe? Aí você tem a versão short, que é uma versão curtinha dele, né? Então ele vai pegar ali, por exemplo, 8 subescalas: função física, dor corporal, estado geral de saúde, vitalidade, função social, função emocional, saúde mental. E é um questionário muito utilizado na Reumato. Como é o grupo da Reumato lá, eles usam bastante, né, na Reumato o SF36. Mas eu, particularmente, não usaria, porque assim, tem muita coisa que pode influenciar nesse resultado, tanto para o bem quanto tanto para positivo quanto para negativo. Bem e mal não, mas tanto para positivo quanto negativo. Então, eu não costumo usar não, mas é válido, tá? Olhar a qualidade de vida, ver se muda alguma coisa ou não. Interessante. Depois usou a escala de Likert para poder avaliar a satisfação do paciente com a palmilha, que isso é legal também. Um prontuário para controlar a medicação e a baropodometria dinâmica e estática, né? Tanto a estática quanto a dinâmica, não só a dinâmica, né? Mas a baropodometria, tanto estática quanto dinâmica, para medir a pressão do pé. Apesar do baropodômetro ser muito útil na prática clínica, eu uso aqui no meu consultório, eu tenho um baropodômetro e tal, mas para pesquisa eu não sei o quanto ele colabora. Porque, veja, vamos pensar que ele tem uma pressão X antes da amostra, antes da intervenção. E depois da intervenção ele tem uma resposta Y. Essa resposta inicial, ela pode estar contaminada, por exemplo, pela dor, né? Então pode ser que ele tem dor no pé esquerdo, então pode ser que ele jogue um pouco mais no direito. Ou então pode ser que ele coloque mais a pressão na ponta do pé, o esquerdo, para não colocar muito no calcanhar que está dolorido. E assim por diante, né? Então tem tanta coisa que pode influenciar. Vamos pensar que ele usa um calçado restritivo, né? Um apertadinho. Aí, só que quando ele voltou para examinar, ele passou um mês inteiro usando um outro calçado folgado. Isso pode influenciar também. Então eu não sei. Eu não vejo muita utilidade do baropodômetro nesse tipo de pesquisa. Eu acho que ele pode ser útil em outras pesquisas, mas nesse tipo eu acho que não. Mas ok, tá? Mas show. Uma vantagem. Quando você coloca mais dados, como por exemplo pressão e coisas assim, é possível rodar uma análise secundária, que é uma análise de mediação de efeito. Ela é uma análise complexa, estatisticamente complexa, mas para entender é simples. Você vai fazendo recortes estatísticos dentro do estudo e vai tentando correlacionar para ver qual variável que parece ter influenciado mais no resultado. Só é possível fazer quando tem resultado positivo, né? E aí você vai fazendo para ver, olha, de tudo isso que mudou, de tudo isso que foi feito, o que parece ter influenciado na resposta desse paciente, tá? Isso é importante. É super legal. Então, se tiver mais dados, dá para fazer isso. Eu acho que eles não fizeram isso, essa análise secundária, mas é super legal de fazer. Na análise estatística aqui, ele mostra então como que foi feito o cálculo da amostra, né? Tá lá, o tamanho da amostra foi calculado para medidas repetidas e tal. Então, ele mostra aqui como foi feito e ele colocou uma perda amostral, cálculo do tamanho amostral mínimo, assim, considerando uma possível perda de 20%. Então, jogaram até mais para cima, tá? Então, determinou que cada grupo seria composto por 37 pacientes. É a média, tá? É a média. O meu de doutorado também tinha 40, os nossos outros, acho que também tinha por aí 40, 30 e poucos. Então, beleza. E daí, depois, ele colocou aqui como é que ele fez para analisar a homogeneidade do estudo e tal, e colocou aqui, ó. Foi realizada a análise de intenção de tratar para os pacientes que não retornaram para novas avaliações. O que é isso, essa análise por intenção de tratar? Imagina que no mundo real isso também acontece, né? Muitos pacientes abandonam tratamentos, né? Então a gente não sabe, por exemplo, eu acompanhei 100 pacientes até o 3º mês, mas 50 eu só consegui avaliar até a 2ª semana. Ok, isso conta, né? Então essa análise por intenção de tratar, ela analisa, ela ajusta tudo isso para considerar esses resultados também das pessoas que param no meio do caminho. E isso, inclusive, é um critério para
para a base Pedro, né? Para a classificação da base Pedro, de 0 a 10 lá que a gente estava conversando. Aí vamos aos resultados, então, o que eles fizeram? Então, foi simples, né? O pessoal foi lá, eles fizeram as análises, digamos assim, né? Depois colocaram a palmilha, acompanharam o momento inicial, 45, 90 e 180 dias, tá? Um grupo colocou palmilha de contato total, o outro colocou uma palmilhinha plana. Foram entrevistados 111 pacientes, dos quais 74 preencheram os critérios de elegibilidade e deram consentimento e tal. Os pacientes foram alocados aleatoriamente, 37 no grupo controle e 37 no grupo intervenção. Aí eles mostram aqui no primeiro gráfico, né, como é que foi. Ó. Então, 37 foram excluídos, 4 não, sendo que desses 37, 4 não estavam dentro dos critérios de inclusão e 33 não quiseram participar. Coisa que eles entenderam, falou que, não, vou ter que ficar vindo aqui. Não, então você não quer, né? Então não quiseram participar. Desses 34, então, no grupo controle, eles perderam 1 na primeira avaliação, então tinha menos 1. Depois da segunda avaliação, eles perderam mais 2 e depois não perderam mais ninguém. Já o grupo intervenção perdeu 1 na primeira avaliação, mais 1 na segunda e mais 1 na terceira. Então, perderam 3 pessoas aí, tá? Mas tá bom, tá dentro ainda do que eles queriam, né? Eles calcularam uma amostra para 20% de perda, então não perdeu o poder estatístico, por exemplo. Beleza. Aí, a tabela 1 aqui, ele vai mostrar o baseline, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Que o baseline, ele tem que ter uma semelhança, eles têm que ser parecidos, né? E tá aqui, ó, idade. O grupo controle tinha 53 anos, o intervenção tinha 48 anos. Fala, poxa, André, mas são 5 anos de diferença. Isso vai ser diferente ou não? A resposta é não. Por quê? Você tem um desvio padrão dos grupos, então vai ter gente mais velha, então isso aqui é a média, né? E a diferença não foi significativa, tá vendo? Então não tem problema não, tá tudo certo. Mesma coisa, por exemplo, escala visual analógica para dor em repouso. Um grupo tinha 3, o outro grupo 3.2, perdão, o outro tinha 3.8. 0,6 numa escala de 0 a 10 é significante, né? Então tá tudo certo. Apesar de eu achar que a intensidade da dor aqui, a média foi baixa, né? Então eles tinham uma dor, a maioria tinha uma dor leve, ninguém tinha uma, assim, não é que ninguém, né? Mas aparentemente não era um grupo que tinha dor muito alta, então ok, né? Pode ser que o efeito seja pequeno, mas ok. Depois, para caminhar, eles tinham uma dor maior, tá vendo? 5.9 e o outro 6.6. André, aí já é um pouquinho mais, não é? Um pouquinho mais, são 0,7. Tipo, não é clinicamente significante e nem estatisticamente significante, tá vendo? Então, ok. O P aqui, para ser estatisticamente significante, ele tem que ser 0,05, tá? Então, esse aqui foi 0,2. Não tem problema nenhum. O que parece que teve diferença foi aqui, ó. Saúde geral, parece que o grupo controle tinha uma saúde um pouco melhor, saúde geral um pouco melhor. Em vigor, parece que o grupo intervenção também era mais vigoroso. Vigoroso. Questões físicas também do SF36 teve uma diferença do grupo intervenção. Mas assim, no geral, a linha de base do artigo tá alinhadinha, tá tudo certo, tá? Show! Aí vem o primeiro gráfico, né? Então, de resultados que ele viu em relação a caminhar, né? Então, caminhar com dor ou sem dor. Os gráficos são iguais, são os mesmos, perdão. Um está em forma de coluna e o outro está em linhas. E o que a gente vê aqui, ó, no primeiro? Que no começo, o grupo intervenção estava com um nível de dor um pouquinho mais alto, mas como nós vimos, a diferença não é estatisticamente significativa. Quando chegou aqui no T45, esse grupo melhorou um pouquinho, só que eles ainda continuaram a mesma coisa, porque os dois melhoraram, tá vendo? Ó? Esse grupo pretinho aqui é o grupo intervenção e o grupo branquinho aqui é o grupo controle. Os dois melhoraram, mas depois no que segue, percebam que o grupo controle ele permaneceu com o mesmo nível de dor, tá vendo? Ó? Enquanto o grupo intervenção ele foi caindo, ó, ele foi diminuindo. A cada reavaliação, o grupo de intervenção estava melhor.
E no final a diferença foi significativa, né? Então o grupo intervenção melhorou mais do que o grupo controle. E aqui ele mostra bem no gráficozinho de linha, né? Ó, na primeira avaliação os dois estavam lá em cima, na segunda avaliação os dois melhoraram, e aí pode ter efeito placebo, pode ter uma série de coisas aí que fez com que os dois melhorassem. Só que nas avaliações que seguiram, o grupo controle ele continuou diminuindo a dor, enquanto o grupo intervenção continuou diminuindo a dor, enquanto o grupo controle ficou na mesma. Tá vendo? E depois, no teste de caminhada de 6 minutos, nós percebemos que o grupo intervenção também foi melhorando. Ele teve um pico de melhora aqui na segunda avaliação, depois ele foi caindo e se manteve, né? Tanto que aparece como estatisticamente significante aqui, ó, na T45 e na T90. Na T180 meio que foi parecido. O que isso quer dizer então, né? Aqui no de baixo, é que se eu colocar o mouse ele vai ficar jogando a legenda aqui. Mas você percebe que a capacidade de caminhada ela foi melhorando na segunda, na terceira intervenção, aí na última avaliação ela já meio que iguala. Pode ser que tenha criado resistência ao recurso, pode ser que tenha desensibilizado, a gente não sabe, né? Mas a questão aqui é a seguinte, quando a gente olha esse tipo de gráfico, e pensando agora clinicamente. Tem um professor meu de mestrado e doutorado, que é um cara que eu admiro muito, ele fala uma coisa interessante, ele fala que um artigo sem um bom clínico para analisar não vale de nada, tá? E é aqui que a gente vai entrar, agora que a nossa expertise clínica entra. Se eu sei que a dor melhora para caminhar, eu sei que a resistência dele, a capacidade de caminhar também vai melhorando, principalmente nesses primeiros 3 meses aí. E, 3 meses de tratamento é tempo pra caramba, tá? É que a gente olha aqui, mas, 3 meses de tratamento é bastante coisa. Para fazer de plantar é o tempo legal. Nesse tempo, a gente não vai usar só palmilha. A gente vai usar, sei lá, palmilha, exercício, bandagem rígida, terapia manual e não sei o que, certo? Na clínica, a gente não consegue mensurar o efeito de cada intervenção, porque você sabe se o paciente melhorou ou não melhorou, mas você fez 5 intervenções. Será que as 5 funcionaram? Ou será que 3 funcionaram, 2 não funcionaram e você fez à toa? A gente não consegue medir isso na clínica. O artigo consegue. Então, nesse caso, a gente sabe que a palmilha não é inerte, né? Que ela tem um efeito real e que ela melhora a capacidade de andar. E eu sei que para pacientes com fascite plantar é importante manter ativo, né? Manter ativo. Eu posso entrar com todas as outras condutas e usar a palmilha para facilitar uma caminhadinha dele, por exemplo. Evita que ele tenha aumento de peso, e o aumento de peso contribui para a intensidade da fascite plantar. Inclusive é fator de risco para a fascite plantar também. Então a gente impede que ele aumente o peso, a gente permite que ele continue fazendo as suas atividades de lazer normalmente, então sem ter privação do lado social ou mesmo, né, do lazer em geral. Então ela é útil, né? Ela é útil dentro desse processo. Ela tem efeito real. Você pode usar combinado com outras terapias. É claro que muitas pessoas depositam a confiança pensando que só a palmilha vai funcionar. Aqui mostrou que ela funciona. Funciona. Mas depois de um tempo ela pode parar de funcionar. Isso pode acontecer. Depois, o efeito somado com outras terapias, bem provavelmente é diferente. Eu vou mostrar isso nos outros artigos, tá? Mas ele é diferente. Então nós temos que olhar para esses artigos com bastante critério. Vale a pena usar a palmilha, então, de acordo com esse estudo? Vale. Pensando em qual desfecho? Caminhada. Você pode usar a palmilha para manter esse paciente ativo. Isso é super interessante, tá? Lembrando que esse tipo de palmilha aqui testou só o contato. Ela não faz nenhum tipo de correção, nenhum tipo de sobrearco, nada. É o contato, que é uma coisa que eu acho bastante interessante também. Simples, eficiente, tá? Depois, em relação aqui às escalas, né, o FFI, o questionário de qualidade de vida, né, o SCF-36 e tal, esse estudo não encontrou diferenças entre os grupos, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ele não encontrou diferença entre os grupos, tá vendo que aqui, ó,
Ele encontrou só na escala visual analógica, né? Então, ele encontrou diferença entre os grupos, tá vendo? Ó. O restante não. Aqui também, ó, de caminhada que a gente já tinha visto, né? A dor ao repouso não teve diferença entre os grupos. No SF36, ele teve só uma parte dele parece que teve influência, tá vendo? No vigor também teve diferença. Mas lembra que eu falei? Tinha um pouco de diferença no baseline, pode ser que o baseline tenha influenciado nisso. Pode ser, tá? Mas vejam que não foram em todas as dimensões dos questionários que houve diferença. Aparentemente, os dois grupos melhoraram, assim, né? Mas só algumas partes desses questionários que mostraram mudanças, tá? Mas o que a gente percebe nesse artigo aqui é principalmente a influência dele. Vamos ver as pressões plantares aqui. Ó. Peraí, que tinha esquecido da pressão plantar. Pressão plantar. O suporte de peso do antepé também aumentou no grupo intervenção. O restante não mudou muito, não. Tá vendo? Ó? A gente olha aqui pelo valor de P, né? Para ver se ele é estatisticamente significativo ou não. Aparentemente, só o suporte de peso no antepé que mudou. O resto não mudou nada. E não vai mudar mesmo. Porque nem sempre a pressão tem relação com a dor, que é uma coisa que muitos clínicos associam de maneira equivocada, né? Isso para fasciopatias. É claro que para outras condições clínicas isso influencia, por exemplo, para pés diabéticos, para sesamoidites, coisas assim. Mas para fasciopatia, não. Mas, de qualquer forma, o que esse estudo traz para a gente, tá? Primeiro, olha, se você pensa em uma estratégia para reduzir carga desse paciente e fazer com que ele mantenha suas caminhadas ou para que ele consiga manter o seu trabalho, imagina que é um trabalhador que precisa ficar muito tempo em pé ou caminhar longas distâncias e tal, a palmilha é uma boa ferramenta. Dá para usar sozinho, de acordo com esse estudo? Não, porque o efeito vai ser pequeno, tá? Uma coisa que eu acho que seria legal analisar nesse artigo, se eles tivessem colocado, é o seguinte. Pacientes fazer análises secundárias, como eu comentei. Então, pacientes com dor leve, moderada ou forte, qual deles teve uma melhora maior? Fazer uma análise secundária, né? Existe um artigo que fez isso. Ele analisou para ver qual a característica de pessoas que parecem melhorar mais com órteses plantares, né? Então, pessoas têm uma dor leve, moderada, alta, né? Então, qual a característica? Eles poderiam ter feito aqui. A outra coisa é ter reportado o tempo, né? Eles até colocaram aqui no baseline em relação ao tempo, quer ver? Deixa eu voltar aqui rapidinho, para a gente não estender muito. Tempo, olha que interessante isso aqui, ó. Duração da doença em semanas. 48 semanas, os dois grupos. 48 semanas sentindo dor, já é uma dor persistente, a média, né? Tempo desde o diagnóstico, 4 semanas. O cara ficou 44 semanas sentindo dor no pé? Que doideira, né? Eles demoram muito para buscar ajuda. E esse grupo aqui, 8 semanas, já tinha o diagnóstico um pouquinho mais, mas mesmo assim, ficou 40 semanas sentindo dor no pé. Aí o que esse cara fazendo, né? Tudo que acha na internet. Garrafinha de gelo, pomadinha, tem até casca de banana, né, na internet, os caras colocam casca de banana, tratar facite com colher, umas coisas meio doidas. Então, beleza. Uma coisa que eles poderiam ter feito, então, dessa turma aqui, né? Quantos tinham, por exemplo, quantos estavam numa fase aguda, subaguda e quantos estavam numa fase persistente? Será que houve diferença de acordo com o tempo da queixa? Por exemplo, será que quem tem dor aguda responde diferente de dor crônica? Isso a gente não sabe. Podia ter rolado uma análise secundária aqui, que seria muito legal de fazer também e daria uma resposta, pensando em intervenção na clínica, mesmo na prática clínica, bem diferente para a gente. Por exemplo, será que o grupo que tinha dor aguda respondeu melhor a palmilha plana?
né? De repente, só o fato de ser macio, será que influenciou alguma coisa ou não? Então a gente não sabe, é uma coisa que poderia ter rolado uma análise secundária aqui que ficaria bem legal também. Mas o que a gente tira de lição desse artigo é que você pode usar a palmilha, principalmente se você quiser manter o seu paciente ativo durante todo o tratamento. Você vai fazendo suas condutas, prescreve a palmilha para ela ajudar a sensibilizar um pouquinho o tecido e tal, e deixar esse paciente ativo. Outra coisa que eu mudaria nessa pesquisa é o fato esse lance do material. Eu usaria um material mais macio, mas pensando que o cara tá com dor, vai colocar uma palmilha mais dura, talvez eu optasse pelo conforto na órtese, tá vendo? Seja uma boa. Mas a questão é que quando a gente analisa o artigo e analisar o artigo depois de pronto, a gente consegue perceber assim que todo artigo tem pontos bons, pontos não tão bons, limitações de estudo, todo artigo tem. Dos melhores do mundo até os mais ou menos. Todos têm. Isso é normal na ciência. Normal. E é bom, porque abre possibilidades para novos estudos e por isso que as perguntas são infinitas e elas nunca acabam. Combinado? Espero que você tenha gostado desse primeiro artigo do nosso desafio dos 20 artigos. E se você gostou, não esquece, já se inscreve no canal, deixa sua curtidinha aqui e compartilha esse vídeo naquele grupo de pessoas que gostam muito de palmilha ou naqueles que também não gostam e que gostariam de acompanhar esse desafio dos 20 artigos. Eu te vejo no próximo vídeo.